Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né? Já fui ali, tomei uma aguinha, comi uma coisinha, tomar um chá agora aqui, para a gente continuar sobre esse reino de Deus, tá, pessoal? Esse reino do céu, né? Que é o reino de Deus, tá, pessoal? A gente vai entrar nesse reino do céu, a nossa consciência, a gente está entrando no reino de Deus, aonde existe um rei, tá? Existe o rei, um que está governando, tá? É o que a gente estava falando na primeira parte, né? Então, o que é que a gente falou o que é esse reino do céu? Então, é o tema que a gente estava falando. E quem é que pode entrar nesse reino do céu? Quem é? A nossa consciência. Porque o que é que a gente viu lá na primeira parte? O que é que ele falou? O reino do céu se refere a um governo de Deus, né? Que se submete à paz, à salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse reino de Deus é o quê? A gente viu que ele é fundamentado na religião abrâmica, judaica, mesmo, né? Que é o cristianismo que crê num Deus monoteísta, né? Onde prega que Jesus prega o reino de Deus através de Jesus. Então, é por isso que a gente começou de lá, veio de lá, tá? Aí que ele fala que esse reino é um estado de consciência da vida da pessoa em que a pessoa se submete à vontade de Deus. Então, é um estado de consciência. Foi isso que a gente viu. A gente viu que o reino de Deus, né, em grego significa basileia. Que é isso, basileia? É o domínio, o governo de Deus soberano naquela consciência. Tá? O que é que a gente viu mais na primeira parte? Que esse reino de Deus é uma dimensão pessoal que vai expressar o caráter espiritual, moral em cada homem. E é uma dimensão universal que se manifestará no fim dos tempos, no dia do juízo final. Tá? Se estabelecerá na terra, aonde o justo vive com Deus e junto de Deus. Então, só isso acontecerá quando o reino que já foi instaurado na terra por Jesus. Então, o reino está aqui, tá? Mas ele está de uma forma espiritual. Mas ele tem que estar de uma forma visível, tá? Que é através das pessoas manifestarem o amor incondicional, a bondade, a alegria, sabe? É isso que vai manifestar o amor de Deus, a luz de Deus, tá? Quem é que vai fazer isso? Aqueles que são chamados a ser filho de Deus. São chamados para a espiritualidade. Eles despertam essa consciência, são chamados para você dar o fruto. Aí você não quer dar o fruto. Aí o que é que vai acontecer? Cadê? Quem é que vai manifestar aí o reino de Deus? O reino do céu? Quem é que vai trazer o céu para a terra? Quem é? Como diz lá na oração do Pai Nosso, quem é que vai trazer? Se não é através daqueles que são chamados. Entende, pessoal? Então ele diz que os valores principais nesse reino de Deus, né, que é o reino do céu, é o quê? São a verdade, a justiça, a paz e a fraternidade, o perdão, a liberdade, a alegria, a dignidade, né, da pessoa. Então, são esses valores que existem no reino de Deus, tá? Tem que existir, tá?
Então, quem está no reino de Deus, quem diz que é filho de Deus, que é irmão de Jesus Cristo, ele tem que ter esses valores, princípios morais dentro dele, tá? Porque ele fala, o reino de Deus também é como um estado de consciência. É um estado que você está vibrando, tá? É aonde o homem irá transcender e viver eternamente com Deus e junto de Deus. Lá a lei do amor é incondicional ao próximo e finalmente instaurada definitivamente. Então, é nesse lugar que a nossa consciência está, que a gente encontra esse amor incondicional para a gente transmitir para o próximo, tá? É isso que ele está falando aqui, tá, pessoal? Então, ele fala que apesar de Deus governar o universo, né? Muitos ímpios têm se levantado em rebelião contra o reino de Deus. Então, muitos têm se levantado não querendo permitir que esse reino se estabeleça aqui. Não, é em outro lugar que você vai. Reino de Deus, tá? Então, é o filho da desobediência está, como é que se diz? Não querendo que se estabeleça o reino de Deus, tá? Na vida, não querendo fazer a vontade de Deus. E é quase a maioria, até pessoas religiosas também tá assim, tá, pessoal? Aí, o que é que a gente viu mais? Ele fala que o reino de Deus... Cadê, pessoal? Ele fala que o reino de Deus é um estado de alma, um sentimento de plenitude, tá? Não é só um lugar físico ou espiritual, mas sim uma realidade que pode ser experimentada na terra e se manifestará plenamente no futuro. Ele fala, o reino de Deus do céu vindo do céu, implantado na terra. Ela é uma parte do reino de Deus que está dentro de nós. Reino do céu, reino de Deus, somente constituído por ele, por Deus. Muito imagina que o reino de Deus, né, é um lugar circunscrito, uma região superior no plano, cujo conquista alcançada fisicamente. Contudo, a Escritura, Jesus diz que o reino de Deus não vem por aparência exterior, porque o reino de Deus está dentro de vós, está no meio de vós. É claro, né, pessoal? Então, ele diz que o reino de Deus está dentro. É uma compreensão profunda, uma edificação do amor que começa no íntimo do ser humano. Então, é lá que começa o reino de Deus. Tá? Então, você vê que não tem nada a ver com que vá para algum lugar físico, pessoal. Não tem nada a ver, tá? É isso que vocês têm que entender, tá, pessoal? Eu espero que entenda. Aí ele fala, seguindo a pegada de Cristo no caminho da verdade e da vida em direção a Deus. Então, todos aqueles que é chamado é para isso, tá, pessoal? Para entrar nessa vibração da alma humana, decorrente da harmonia e do seu equilíbrio íntimo ao longo do processo da evolução. Então, o reino de Deus está chamando as almas, a consciência, para vibrar nesse reino de Deus. Foi isso que a gente viu na primeira parte, tá, pessoal? Então, vamos continuar a segunda parte? Então, as almas, as consciências têm que vibrar. Então, o reino de Deus é um estado de consciência, é uma vibração que sua consciência entra e você começa a manifestar isso aqui. Tá, pessoal? Foi o que João, né? E depois Cristo veio falando desse reino de Deus. Eles vibraram nesse reino de Deus, tá, pessoal?
que é uma vibração da consciência, que eles estavam vibrando. Então, eles trouxeram essas características, como se comportar, por que a gente tem que comportar dessa forma, porque é para que o reino de Deus seja estabelecido. Mas quando alguém resiste mudar o comportamento, você está resistindo o reino de Deus, tá? Na sua consciência, você está resistindo à mudança, tá? Mas vai acontecer. Você pode ficar aí, mas vai na evolução para que você cresça espiritualmente. Tá, pessoal? Então, aí o que é que ele fala? Agora podemos entender que o reino do céu e de Deus, né, está no nosso próprio espírito. Então, por quê? Deus está lá, né? Aonde está Deus, pessoal? O que é que a gente estuda aqui? Espiritualista, onde está Deus? Está aí na igreja aí, desses que esses pastores fazem, está aí? Não, está na sua consciência, tá? Seu próprio espírito. Quando aceitamos a lei de Deus e o seu reinado, então, quando você aceita a lei de Deus e o seu reinado, então, esse reino de Deus começa a se manifestar na sua vida, no seu ser. Então, você começa a manifestar que agradecer, você agradece a Deus, você é uma pessoa que anda querendo fazer a vontade de Deus, querendo ouvir as coisas de Deus, principalmente a verdade, é o que alimenta a nossa alma. Então, aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus, porque alimenta a alma dele. Quem não é de Deus não vai ouvir a verdade de Deus, tá, pessoal? É bem claro. Então, aquele que sente o desejo de buscar coisas espirituais, estudar, de orar, de meditar, ele tem desejo, tá? Aí ele fala, precisamos começar a semear o reino de Deus dentro de nós, como cidadão desse reino, para juntos tornar este planeta no futuro uma morada mais digna, mais próxima e gerações no caminho de regeneração da humanidade, acolhendo a oportunidade, abençoados e pelas ações nos sentindo de elevarmos a vibração de todas as frequências terrestres. Então, a gente tem que fazer isso. Quando a gente está nessa e está transmitindo, a gente está transmitindo uma vibração, né? Um sentimento, uma vibração em todo camada orbe da terrestre, tá? Todos vão sentir a vibração, o qual vai mudar essas consciências para entrar no reino de Deus. A igreja verdadeiramente era para estar fazendo isso, tá, pessoal? Mas se perder aí, tá? Porque o inimigo entrou aí para confundir as consciências, tá? Colocar aí um contra o outro, tal, para vocês ficarem na frequência baixa, tá? Então, dificultou esse estabelecimento, tá, pessoal? Mas, graças a Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Graças à espiritualidade, está trabalhando para a gente chegar nessa frequência. Com toda dificuldade, tá? Mas a gente está trabalhando. Então, a pergunta é, o que será que a Bíblia fala sobre esse reino do céu e sobre como entrar no reino de Deus, pessoal? Será que a Bíblia fala? A Bíblia é que explica tudo isso, né, pessoal? Então, vamos ler aqui. Mateus 7, 21 e 27. Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está no céu. Então, pessoal,
É bem claro, tá? Cristo, quando fala, é bem claro. Eu não sei porque não entende. Porque não está no mesmo espírito. Por isso que não entende. Então eu disse, nem todos que estão dizendo aí, Senhor, 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 orando, louvando, nem todo, esse está no reino de Deus. Não está dentro do reino de Deus verdadeiramente. No reino do céu. Por quê? Porque a consciência dele está atrelada ao ego, está atrelada ao desejo, está atrelada a várias coisas, tá? Então, não tem reino do céu certo, tá? Aí ele fala, mas é o que põe em prática, então. Quem é que entra nesse reino? A consciência que entra lá. Qual é a consciência? É quem põe em prática a vontade de meu Pai que está no céu. Aí sim você entra. Aí você entra. Então, qual é a minha pergunta lá? E quem é que pode entrar no reino do céu? Quem é? Aquele que pratica a vontade de Deus. Pratica onde? Aqui. Estamos aqui para praticar a vontade de Deus, tá? Aí sim você é uma consciência que está em conexão com a igreja verdadeira, com o reino do céu, com o reino de Deus, tá? Aí o que é que a Bíblia fala mais? Mateus 5, 3, vamos ler. Bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino do céu. Então, aquele que tem humildade, né? O pobre de espírito, aquele que tem humildade, esse vai entrar no reino do céu. Mateus 5, 13, versículo 44. Vamos ler. O reino do céu é como tesouro escondido no campo, que certo homem acha e esconde de novo. Então, o reino do céu é isso. É uma coisa que ele está comparando como um campo que o homem achou algo novo, né? E esconde lá no seu coração, tá? Quem é? A sua consciência. Então, ele está falando que é uma coisa intrínseca. Não é uma coisa aqui de aparência visível, tá, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? Mateus 16, versículo 19. E lhe darei a chave do reino do céu. O que vos ligarem na terra terá sido ligado no céu. E o que desligarem na terra será desligado no céu. Então, que chave é essa, pessoal? A autoridade que Cristo passou para aqueles que estão verdadeiramente conectados ao reino do céu, à igreja, ao reino de Deus. Então, tudo que ele ligar na terra será ligado no céu. E tudo que ele desligar será desligado da terra do céu. Entende? Então, a autoridade que Cristo deu aos apóstolos de ele fazer essa ligação entre o mundo espiritual com o mundo físico aqui, tá? Aí ele fala, Mateus 6, versículo 10, versículo 10. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, essa vontade, então, venha o reino dele. A gente está pedindo, como é que a gente estabelece o reino aqui? É a gente fazendo a vontade dele aqui. Quando a gente resiste, pessoal, em fazer a vontade aqui de Deus, a gente não está trazendo o reino. Não, nada de reino. Aqui é o reino aqui de Satanás. E então, quem é que vai trazer a mensagem do reino de Deus? Quem é que vai trazer a vontade do reino de Deus? Se não são filhos de Deus. E vocês vão para a igreja dizer, eu sou filho de Deus, mas está mentindo, está praticando injustiça. Então, você está estabelecendo o reino de Deus, cara? É isso que eu não entendo, tá? Você quer estabelecer, então, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra, então, tem que fazer a vontade como no céu. Tá?
Porque muita gente, não, aqui a gente perturba, depois a gente vai para o céu para a gente melhorar. Não, você tem que melhorar aqui, tá? Porque se você não atingir a frequência, você não vai para dimensões superiores, tá? Aí ele fala, Mateus 3, versículo 1 e 2. Naquele dia surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependei-vos, o reino do céu está próximo. Então, o reino do céu está próximo de você, está aí com você. Coloque ele para se arrependa. Então, ele estava falando com o quê? Com a consciência, desperte, arrependa aí do mal que você está fazendo. Comece a praticar o bem, porque o reino está próximo. Tá? O que é que a Bíblia diz mais? Mateus 4, versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependei-vos, pois o reino do céu está próximo. Então, a mesma palavra que João Batista estava falando, Cristo, quando depois foi batizado por ele começou a pregar e disse: arrependa-se agora, pois o reino de Deus está próximo. Então, a mesma palavra que João Batista começou a pregar lá, tá? Batizando o povo lá no Rio Jordão. Se arrependa, o reino de Deus está próximo. Tá, pessoal? E você viu o que é que fizeram com ele, tá? Aí, Mateus 10, versículo 7. Por onde forem pregar esta mensagem, o reino de Deus está próximo. Então, por onde você for pregar a mensagem de Cristo, dos apóstolos, você esteja pregando, aonde esteja trazendo essa mensagem, o reino de Deus está próximo dessa pessoa. Porque a consciência dela pode se conectar ao reino de Deus. A Deus, tá? Ela pode entrar nessa frequência de fazer o bem, de amar o próximo. Então, o reino de Deus está próximo dela. Tá? Aí o que é que ele fala mais? Daniel 7,18. Mas os santos dos Altíssimos receberão o reino e possuirão para sempre, sim, para todo sempre. Então, mas aquele que foi chamado, né, o santo do Altíssimo, então, aquele que foi chamado, receberão o reino. Então, o reino, ele vai receber na consciência. Então, ele vai receber esse reino. E vai possuir para sempre. Então, esse reino vai estar na consciência dele, no ser dele, para sempre. Né? Se, para sempre, sim. Para todo sempre. Aí, o que ele fala mais? Lucas versículo 12, capítulo 12, versículo 32. Não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Então, ele falando com os discípulos, né? Ele falou, não tenha medo, pequeno rebanho. Então, era um pequeno rebanho, então não tinha muito, tá? Mas foi do agrado de Deus, pois foi do agrado de Deus, tá? Do Pai, né? Dar o reino a vocês. Então, o reino foi passado para os discípulos apóstolos e agora foi transmitido para a gente, tá, pessoal? Esse reino na nossa consciência, essa espiritualidade, tá? Que é a conexão da nossa espiritualidade. Tem que ser, tá, pessoal? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Mateus 6, versículo 9 e 10. Vocês orem assim, Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, é Cristo ensinando aos discípulos, né, a orar. Então,
na oração do Pai Nosso, o que é que Cristo está mandando ele pedir ao Pai? O que é que ele está mandando pedir, pessoal? Olha aqui. Vocês oram aí, né? Eu vi até um time de futebol, quando ia começar a partida, eles botaram os braços assim, né? Fizeram um ciclo aí, Pai Nosso que está no céu, santificado seja, tá? As pessoas oram aí, mas não sabem o que quer dizer. Então, vocês orem assim. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então, o reino do céu, seja feita a tua vontade. Então, como é que esse reino vai vir? Quando você fazer a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Então, a vontade de Deus tem que prevalecer na terra e no céu. Tá? E muito hora aí não sabe, tá, pessoal? Mas é assim mesmo. Aí, o que mais aqui? Mateus 5, versículo 3 até o 12. Vamos ler aqui. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino do céu. Bem-aventurado o que chora. Então, o pobre de espírito é dele o reino do céu, pois serão consolados. Bem-aventurado o humilde, pois eles receberão e terão por herança. Bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurado os misericordiosos, né? Pois, cadê? Pois obterão misericórdia. Bem-aventurado o puro de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Então, por causa que a gente está querendo colocar a justiça de Deus aqui. Pois dele é o reino do céu. Bem-aventurado. Então, até aquele que está querendo colocar a justiça, pessoal, o reino do céu, ele está em conexão com o reino do céu. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Então, esse é bem-aventurado, tá? Alegrai-vos. Nossa, como é que a gente se alegra? Tem pessoas nos perseguindo, né? Porque é grande a sua recompensa no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, foi um recado de Cristo para aqueles que estavam lá no monte, né? Ouvindo essa bem-aventurança. Tá? Então, vocês não são privilegiados, tá? Já perseguiram já vários profetas, tá? Aí o que é que a Bíblia fala mais? Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Então, é isso, tá, pessoal? Aí, Mateus 5, versículo 19 e 20. Vamos ler. Todo aquele que desobedece a um desse mandamento, ainda dos menores, e ensina o outro e fazem o mesmo, será chamado menor no reino do céu. Mas todo aquele que pratica e ensina este mandamento será chamado grande no reino do céu. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino do céu. Então, olha o que ele fala aqui, pessoal, tá? É muito sério isso aqui, tá? Que Cristo fala. Todo aquele que pratica e ensina mandamento será chamado grande no reino do céu. Então, se ele está praticando a justiça, o amor, está praticando, então,
Por isso que ele diz, por isso eu digo que se a sua justiça de você não for superior à dos fariseus, então era daqueles que eram religiosos e mestres da lei, daquele que conhecia a lei. Se não for a sua justiça não for maior, de modo nenhum entrarão no reino do céu. Então, você não vai entrar. Não é porque você é um religioso, conhece a lei, que você vai entrar, porque quem entra lá é a sua consciência, tá? A sua consciência é quem entra. Aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, estavam lá em uma religião, mas ele estava no reino do céu. Cristo não está. Porque você não vai entrar. Se você não for superior à justiça que você faz ao próximo, tá? Você não vai entrar. Então, você vai se tornar um deles, religioso aí. Mas cadê a justiça de Deus? Cadê o reino do céu? Hã? Você não entra. Então, a consciência sua não está no reino de Deus. Aí, o que, é que a Bíblia fala? Mateus 8, versículo 11. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Então, muitos que vêm do Oriente e do Ocidente vai se juntar. Tá, pessoal? Porque esse reino de Deus, tá? Que Deus vai estabelecer esse reino, vai vir pessoas de várias nações. Tá? Aí, Mateus 11, versículo 11 e 12. Digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino do céu é maior do que ele, desde o dia de João Batista até agora. O reino do céu é tomado à força, e quem usa a força se apodera dele. Então, por isso que desde João Batista lá, tá, pessoal? Ele fala desde de João Batista até agora, o reino vai ter que ser tomado à força. A gente vai ter que fazer um esforço porque existe o inimigo que está trabalhando, a energia conta. Então, você tem que fazer um esforço para entrar na frequência. A sua consciência, tá? É assim, pessoal. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. Aí, quer que ele fala mais? Mateus 13, 47 até 50. O reino do céu é ainda como a rede que é lançada ao mar, apanha todos os peixes. Quando está cheia, os pescadores o puxam para a praia. Então assenta-se junto ao peixe, junta os peixes bons em um cesto, mas joga fora os ruins. Olha o que Cristo está falando, pessoal. Por que ele estava dando esse exemplo? Porque os discípulos eram pescadores. Então, ele está falando uma coisa intrínseca da consciência, falando uma coisa aqui da matéria, para ele entender como é o processo intrínseco da consciência dele. Aí ele fala, assim acontecerá no fim dessa era. Os anjos virão, separarão os perversos do justo e lançarão aquele que na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentro. Então, vai ser tirado, vai existir a separação, tá, pessoal? Vai haver um momento que vai existir a separação, porque a frequência está aumentando, tá? Então, automaticamente, as pessoas já estão se separando, tá? Aquele que não despertar, não vir para o despertar, vai ficar para trás, tá? Tem que vir para o despertar, tem que melhorar a consciência. Estamos aqui para isso, tá? Senão vamos ficar para trás, tá? Vamos ser reprovados. Aí ele fala, naquele momento, Mateus 18, 1 até o 4. Naquele momento os discípulos chegaram e perguntaram, quem é o maior no reino do céu? Chamando uma criança, colocou no meio dele e disse,
eu asseguro que a não ser se que você se converta e se torne como uma criança, jamais entrarão no reino do céu. Nossa, pessoal, é muito forte o que Cristo fala, tá, pessoal? Mas é verdade, tá? Se a gente não se tornar como a criança, então, o que? Não ter a característica da criança, tá? A gente não vai entrar no reino do céu. Portanto, quem se fizer humilde como a criança, então, ele deu aqui uma característica que é de humildade. Como a criança, este é maior no reino do céu. Então, se você é humilde, está fazendo a espiritualidade na humildade, sabe? Trabalhando a espiritualidade. Então, você será maior no reino do céu. É isso, pessoal. Não tem o que fazer, tá? Cristo falou, é verdade, tá? Então, Mateus 19, versículo 14. Então disse Jesus: deixa vir a mim as criancinhas e não impeça, pois o reino do céu pertence a que são semelhantes a ela. Ele é bem claro, né, pessoal? Então ele disse, botou a criança no meio e depois disse: não impeça essa criança de vir a mim, tá? Porque o reino do céu pertence a ela. Pertence ao que são semelhantes a ela. Então, a gente tem que se tornar como uma criança, as características de uma criança, tá? Aí, Mateus 19, 23 e 26. Então Jesus disse aos seus discípulos: digo a verdade, dificilmente o rico entrará no reino do céu. Digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem poderá se salvar? E aí, pessoal, quem poderá se salvar? Se a gente quer ficar rico aqui, quer ter uma riqueza, quem poderá se salvar? Jesus olhou para ele e respondeu. Então, olha o que Jesus... Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas é possível. Então, para o homem do ego, o homem comum, é impossível ele entrar. Ele não pode, porque o reino de Deus é uma frequência espiritual dimensional muito elevada. Então, se você está no desejo aí, o homem do desejo, não vai entrar. Então, o rico, ele está procurando o desejo, está procurando aqui as coisas da terra. Então, a sua consciência não vai entrar no reino de Deus, porque quem entra no reino do céu é quem? É a sua consciência. Tá, pessoal? Que é o seu verdadeiro ser. É ela que entra. Mas se você atrela as coisas aqui do mundo, querendo buscar riqueza, se apega a isso, então, não vai entrar no reino do céu. É claro, né? Então, é isso que Cristo falou. Então, aí ele disse, Tiago 2, versículo 5. Ouça, meu amado irmão, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu ao quem ama? Então, olha o que o irmão de Jesus, né, de Cristo fala, né? Que é o quê? Os pobres são os pobres aos olhos do mundo. Então, aquele que não tem nada aqui aos olhos desse mundo, né? Que são chamados para ser rico na fé, para ter uma fé, uma convicção do reino de Deus. E herdará o reino que ele prometeu ao quem ama. Então, esses vão herdar. Tá? Por quê? Deus está chamando consciência. Não é segundo a visão, a riqueza que tem aqui desse mundo. Esse é o engano que está aí, tá? Tá no meio evangélico, espiritualista, tá? Tá no meio aí desse aí, esse negócio de riqueza aí. Só acha que aquele que é rico aí que é de Deus, tá?
Hã? Tem muita rico aí que não é de Deus, tá? E aí? Tá? A riqueza dele aí tem a ver com pacto e tudo aí com Satanás aí. E aí? Você entende, pessoal? A Bíblia está explicando a gente. Mas por que esses evangélicos estão errando? Por que esses grupos espiritualistas estão errando? Porque tem outro espírito aí, tá? Aí, Efésios 5, versículo 5. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, impuro ou ganancioso, aí, ó, que está atrás de ganância, né? Que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, não vai entrar no reino de Cristo, de Deus, não vai entrar no reino do céu. A sua consciência não vai. Se está vibrando nisso, você não vai entrar. Tá? Aí, Hebreus, capítulo 12, versículo 28 e 29. Portanto, já que estamos recebendo o reino inabalável, então, eles já receberam, né? O apóstolo está falando, vocês receberam o reino inabalável, a sua consciência, né? Sejamos agradecidos, assim adoremos a Deus de modo aceitável, como reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumido. Então, pessoal, é isso que ele fala. Já que você recebeu o reino de Deus, a sua consciência, então, seja agradecido. Seja grato, faça gratidão. Agradeça, namastê, gratidão. Tá? Seja grato, porque isso agrada a Deus, tá, pessoal? Aí, 2 Pedro 1, versículo 10 e 11. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, pessoal, vocês que foram chamados, vocês têm que agirem de forma que o reino de Deus quer que a gente age. Agora vocês são chamados, e aí vocês ficam aí fazendo a vontade, o que você bem quer. Não a vontade de Deus, tá aí. Aí como é que vai ser estabelecido? Como é que vai acontecer? Você vai tropeçar. É o que ele fala. Tá? Até você entrar nesse reino definitivamente, tá, pessoal? Você vem trazendo aqui a frequência desse reino de Deus. Aí, 2 Timóteo 4,18. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Então, olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. O Senhor me livra de toda obra maligna e me leva salvo para o seu reino celestial. Então, ele está falando da consciência dele, tá? Está livrando a consciência dele de muita coisa maligna, do engano, para ser salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Aí, 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Não saber que o injusto não há de herdar o reino de Deus? Então, não vai, tá? Se você fica em um grupo religioso aí, você não entra no reino de Deus, sua consciência. Você está em um grupo aí, mas está praticando injustiça. E aí? Você vai ficar aí, tá? Não é rei, nem o devasso, nem o idólatra, nem o adulto, nem o afeminado, nem o sadomita, nem os ladrões,
nem o avarento, nem o bêbado, nem o maldizente, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, ele criou uma lista aqui de pessoas que estão nessa frequência aí, pessoal. A consciência dela não vai entrar nesse reino de Deus. Não vai entrar no reino do céu. Não vai. É claro, né? Porque está em outra frequência. Você tem que vir para... É chamado para o reino, para fazer a vontade de Deus. Não é a sua vontade. Tá? Aí, Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, busque primeiro. Mas aonde é que está esse reino de Deus, irmão? Para eu buscar? É na igreja? É nos grupos aí que tem aí? Que você vai buscar esse reino de Deus? Se é uma coisa intrínseca da sua consciência. E aí todas as coisas. Então, você entende, pessoal, o engano que está há século aí sendo levado, tá? Pela matrix religiosa. Aí ele fala, o reino, Romanos 14:17. Pois o reino não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino não é uma coisa que... Onde é que eu vou buscar esse reino? Quem é que busca? É a sua consciência. Então, é a frequência, é a maneira que você se comporta, é a frequência que você busca, é a conexão com a espiritualidade, tá? É isso que é o reino de Deus, tá, pessoal? Aí ele fala, João 18:36. Ao que eu afirmo, Jesus, meu reino não é deste mundo. Se você fosse o meu servo, lutaria para impedir que o judeu me prendesse, mas agora o meu reino não é daqui. Então, você vê que Cristo Jesus Cristo, né? Ele não é desse reino. Por quê? Ele, como um ser espiritual, o reino dele é do mundo espiritual, tá? Mas ele veio estabelecer esse reino aqui, no corações que aceita e entra nessa frequência, tá? Ele quer que todos entrem, mas nem todos vão entrar nesse reino dele, tá? E eu sinto muito, tá? Isso ele falando para Pilatos, né? Aí, o que é que a Bíblia fala? Onde é que está o reino? Lucas 17:21. Ninguém vai dizer, venha estar aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, está dentro de você esse reino. Tá? Não está em lugar nenhum, tá, pessoal? Está aí dentro de você. E você tem que colocar essas frequências dimensionais para fora, tá, pessoal? Para que esse reino esteja aqui. A gente está aqui para fazer a justiça, tá? Então, por isso que você tem que conhecer quem é você. Quem é você? O que é que você está fazendo aqui? Você está aqui para bagunçar aí e depois aí quer voltar. Ah, eu quero para ir para um lugar de paz. É isso que você quer? Entende, pessoal? Eu sinto muito, tá? Mas eu tenho que vir aqui explicar, tirar esse engano aí das consciências, principalmente dos religiosos, tá? Porque não sabe o que é o reino de Deus, aonde está, né? O reino do céu também não sabe o que é. Evangélico, pessoal, tá? Tá com a Bíblia. Mas será que tá entendendo? Por quê? Falta a direção da espiritualidade. E tô aqui para ajudar vocês, né? Com toda a humildade, tá? Dificuldade que eu tenho, financeira, emocionais, dificuldade, tudo tá sendo atacado por todos os lados, mas eu tô aqui, tá, pessoal? Para explicar, para ver se tem algum que entra a consciência dela, desperta e entra a fazer essa justiça, tá, pessoal?
É isso, tá, pessoal? Então, agradecer a vocês, tá? Obrigado por mais um dia, um vídeo aqui. Obrigado por vocês, pelas suas visualizações, tá? Até aquele que estão assistindo aí. Eu agora fui lá no meu canal, olhei assim, eu vi muitas visualizações, né? E poucos likes, poucos comentários também, tá? Mas é isso. Aqueles que estão assistindo aí escondida, continue, tá? Continue que a espiritualidade vai trabalhar no seu ser, tá? Você vai se conectar a esse reino do céu, esse reino de Deus, tá? E espero para fazer a vontade de Deus, tá? Porque quem é chamado para esse reino é para fazer a vontade de Deus, não a sua, tá? Não pode fazer a sua, tá? Mas com um tempo vocês vão entender isso, tá? Agradecer, pessoal, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir que eu esteja aqui. Se não, eu vou dar um tchau a você, tá? Tchau!